todos. É uma satisfação estar aqui novamente nesta comissão e parabenizar o senador mais uma vez para dando destaque para esse tema do Simples Nacional, onde são tributadas a maioria das empresas. Sei que muita coisa já foi falada aqui, mas eu gostaria, inclusive, contextualizar um pouquinho a questão aí do Simples Nacional e a importância e a relevância que ele tem no cenário econômico do nosso país. Então, deixa eu passar aqui, só um instante. Vou falar da representação da FEComércio, a gente já falou isso na terça-feira, mas a FEComércio aqui fala aqui em nome de 1,8 milhões de empresas e 137 sindicatos aqui no estado de São Paulo, com uma grande relevância aqui no cenário nacional com relação ao PIB. E falando aí para a gente contextualizar, então mais de 70%, a gente tem divergência em relação aos números de empresas optantes do Simples, mas mais de 70% das empresas hoje no Brasil são optantes do Simples. E fazendo um recorte aqui, eu acho que é importante, a grande maioria dessas empresas optantes do Simples são do setor de serviço. Então, a gente verifica aqui, mais de 61% são do setor de serviço, seguida aí pelo setor do comércio. E é muito importante esse recorte, porque na reforma tributária, como todos sabem, o setor mais impactado será o setor de serviço. E falando em contexto do Simples Nacional, também há uma grande preocupação com o setor de serviço, por isso mesmo está acompanhando também essa audiência pública o presidente do Conselho de Serviços da FEComércio São Paulo, o Luiz César Bigonha, por conta da relevância e do impacto neste setor tão importante para a economia nacional. E a gente tem cerca de 18 milhões de empresas optantes pelo Simples. Falando agora apenas de alguns números, né, quando se fala que a arrecadação ela é a grande maioria da empresa, mas em termos de arrecadação ela não é tão significativa, hoje a gente paga, a carga tributária é cerca de 32% do PIB, né? O Simples Nacional é quase 5% do PIB. Mas se a gente verificar a variação dos últimos anos, o aumento da relevância do Simples Nacional é bem significativa. Enquanto nos últimos 10 anos houve uma variação do regime geral de 2,5%, com relação ao Simples Nacional, a gente teve uma variação de 44%. Então, cada vez mais o Simples Nacional se mostra aí significativo em termos de arrecadação. E empregos também, né? Empregos é extremamente relevante, o Simples Nacional emprega muito e tem uma força significativa na empregabilidade. Claro, quando a gente considera com os números gerais, pode parecer que o número não é significativo, mas a gente verificando a variação dos últimos anos, também a gente verifica que ao longo desses últimos anos o Simples tem aumentado muito mais a empregabilidade do que outros setores. Quando a gente verifica em termos de admissão, esse percentual supera a 50%. Fazendo aí um breve histórico, né, a gente não houve, a emenda constitucional não alterou o tratamento diferenciado e favorecido destinado à micro e pequena empresa, garantido no artigo 179 da Constituição Federal. Em 1996, a gente teve a primeira legislação de tratamento diferenciado de tributação específica de tributos federais. Em 2006, a nossa Lei Complementar 123, que aí unificou todos os entes, tributos federais, estaduais e municipais. A gente já falou bastante disso, né? Quais são as opções? A gente vai ter um sistema híbrido, então o Simples ele pode se manter integralmente no Simples Nacional, ou ele pode excluir os novos tributos, IBS e a CBS. E aqui só fazendo um parênteses, que eu vou apresentar uma simulação, acho que a gente parte de premissas diferenciadas, né? Acho que o meu colega da CNI acompanhou também, mesmo que no caminho, a apresentação do professor Marcos Cintra, mas eu acho que ele perdeu alguma parte aí da afirmativa do professor, porque, na verdade, a todo tempo, o professor Marcos Cintra falou que não há neutralidade, mesmo aqueles que estão no meio da cadeia, por conta de premissas, de acordo com as premissas do professor Marcos Cintra, do qual a gente concorda. Na verdade, há uma elevação do preço nesse novo sistema tributário, e quando não sou economista, sou advogada,
mas ouvi atentamente aí a exposição do professor Marcos Cintra, e como há uma elevação em relação ao preço, vai ter uma diferença com relação à demanda e, por isso, mesmo para quem está no meio da cadeia, não haveria neutralidade. Então, a gente parte dessa premissa em relação à apresentação, inclusive, do professor Marcos Cintra. E qual é a situação que a gente tem atual, então? Então, uma micro e pequena empresa, ela paga todos os tributos na DAS, e ela, quando ela faz uma operação contra a empresa, né, por exemplo, lucro real, ela transfere em relação ao ICMS, o imposto devido lá, aquele percentual devido do imposto estadual, no regime único. Em relação ao PIS e COFINS, ela transferia 9,25, garantido o crédito integral. Então, ela não paga 9,25 no regime único, mas é garantido hoje, pelas regras atuais, a transferência integral. Claro, a gente sabe que são regimes totalmente diferentes, com restrições, inclusive a crédito ICMS e o que é considerado insumos para fins de ICMS e PIS e COFINS, mas essa é a regra geral que a gente tem em relação à situação atual. O que o PLP 68 ele prevê? Então, ele prevê que eu vou continuar pagando, eu posso continuar pagando a minha guia no regime único, só que a transferência ela vai ser limitada nos dois casos, ICMS, PIS e COFINS, em relação ao tributo da CBS do IBS, pago, inclusive o que foi efetivamente pago dentro do Simples Nacional. E no nosso entender, isso causa um desequilíbrio de competitividade. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer uma simulação e trago um exemplo do setor de serviço, que a gente entende que, apesar da FEComércio representar comércio e prestação de serviço, o setor de serviço na grande maioria, além de ser a grande maioria optante do Simples, ele frequentemente está no meio da cadeia. De comércio, então, a gente não tem dúvidas, comércio varejista, ele não seria impactado, claro que fazendo simulações pode ser vantajoso para ele optar pelo novo sistema, mas ele não vai sofrer essa pressão de exclusão do Simples Nacional. O comércio varejista não é impactado. O comércio atacadista eventualmente pode ser impactado, mas aqui eu gostaria de trazer exemplos do setor de serviço. E aqui trago um exemplo do anexo 3. Então, uma microempresa nessa simulação que tem um faturamento mensal de R$25 mil, então quanto ele paga de alíquota afetiva hoje? 8,8. Então, ele paga hoje, uma micro e pequena empresa, paga R$2 mil de Simples Nacional. Então, nesse cenário, essa micro e pequena empresa, quanto ela transferiria dos novos tributos se ela decidir ficar integralmente dentro do Simples Nacional? Ela vai pagar cerca de R$900 aí de transferência de crédito. E ela pode ser pressionada a gente imagina, como meu colega disse, é uma micro e pequena empresa, ela não tem chances de negociação, especialmente prestadora de serviço, elas têm contrato continuados, então ela tem preço fixo e do dia para a noite, ela mesmo que gere o crédito, essa negociação não é tão simples assim. Então, ela pode ser pressionada para excluir os novos tributos. E o que vai acontecer neste caso? Então, ela ficaria num sistema híbrido. Então, ela pagaria IBS e CBS no regime não cumulativo e ela manteria o Simples Nacional apenas com relação ao imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária patronal. Nesse mesmo exemplo de faturamento de R$25 mil, ela manteria, então, a alíquota do Simples Nacional somente no imposto de renda, contribuição social e previdenciária e pagaria, então, na alíquota do IBS e CBS, no regime não cumulativo, claro, de 28%, então ela vai pagar o mesmo imposto que uma empresa grande. Isso que é o fato. E o que acontece especialmente na prestadora de serviço? Ela não tem grandes insumos. Claro, 28% não é a alíquota efetiva. A gente está falando no regime não cumulativo. Mas o que acontece na prática na prestadora de serviço? Ela não tem grandes créditos. Nesse exemplo que eu trouxe um crédito aí para ser considerado despesa de aluguel, material de consumo, insumos, cerca de 20% aí do faturamento dela. Então, nessa simulação, ela passaria de pagar, no cenário de pagar R$2 mil de Simples Nacional, ela passaria para pagar R$6 mil. E daí sim ela iria transferir o crédito integral aí de IBS, CBS, garantindo a competitividade. Mas a que preço isso, né? Ela, nesse caso hipotético que eu trouxe para os senhores, ela teria um aumento de 228%. A gente está assegurando o tratamento diferenciado e favorecido para essas microempresas? Será que a gente está? Não nos parece
que é verdade. Eu trouxe outro exemplo aqui com relação ao anexo 4. Aqui agora uma empresa de pequeno porte, com faturamento mensal de 100 mil. Ela tem uma alíquota efetiva, nesse exemplo, de 10% do Simples Nacional, ela recolhe R$10 mil, e quanto ela vai transferir de crédito? Cerca de R$6 mil, nesse exemplo. Agora, nessa hipótese também, aí, que ela for compelida, claro, ela não, por opção, ela não faria isso, principalmente serviço que não tem quase crédito, já que a maior despesa é folha de salário e não gera crédito. Então, nesse exemplo hipotético, ela é compelida aí, por questões negociais, de excluir os novos tributos. Então, que cenário que ela ficaria? Aqui também considerei umas despesas de 20% sobre o faturamento. Então, de R$10 mil, ela passaria a pagar R$26 mil, e aí sim transferia o crédito integral garantido à competitividade, e aqui na simulação um aumento de R$146. Quais são os pleitos da FEComércio para corrigir essa distorção? Garantir a transferência de crédito. A gente tem, então, duas propostas já apresentadas por alguns senadores. No primeiro cenário, a garantia de crédito integral com relação ao CBS, que é nada mais que garantir a regra atual. Hoje, com relação a PIS e COFINS, você comprando de uma micro e pequena empresa, é garantido o crédito integral. Então, o que se busca nessas emendas, nas emendas já apresentadas pelos senadores Beto Martins e Irajá, a 606 e a 1042, na qual a gente já parabeniza a iniciativa dos senadores, sensíveis e preocupados aí com a competitividade dessas micro e pequenas empresas. Então, a gente já tem essas emendas apresentadas. Uma outra alternativa, então, já que a gente está falando no sistema de pagamento de tributos e que o Simples Nacional recolhe uma guia única, um regime único, que se transfira o crédito integral do que foi totalmente pago pelo Simples. Então, tudo que ela pagou na DAS que gere um crédito. E a gente já tem emendas nesse sentido, a emenda dos senadores Messias Jesus e Alan Rick, a 284, 627, 761, já estou finalizando, senador. E aqui o texto, então, é apresentado pela FEComércio, com outras entidades, inclusive, e contempladas naquelas emendas, onde a gente busca aí minimizar o impacto da reforma tributária para as empresas, para as micro e pequenas empresas que estão no cenário, no meio da cadeia, e especialmente para as empresas prestadoras de serviços. Obrigada, senador.